Olá, mulheres lindas, mágicas, dançantes, encantadas. Estou hoje num cenário diferente, no quintal do meu espaço de atendimento. Um lugar mágico, um lugar que tem espaço para fazer fogueira, lugar que tem espaço para fazer roda de conversa, para fazer atendimento ao ar livre, muito legal. Bom, como estamos numa temporada, né, e aí onde eu moro vem muito turista, então vocês vão ouvir falatório, carro passando, buzina, enfim. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vocês perceberam que eu estou aqui sentada, diferente dos vídeos de dança do ventre que eu estou me movimentando de pé. Hoje nós vamos falar sobre o pompoarismo. Você sabe o que é pompoarismo? Tem muita lenda em cima do pompoarismo, mas assim, de uma forma breve, ele é uma técnica onde você vai trabalhar a musculatura vaginal. É uma técnica milenar que lá atrás era passada de mãe para filha e que tem muitas funções, não apenas de dar prazer para o seu companheiro. Por exemplo, sabemos que a partir dos 21 anos nós começamos o processo de envelhecimento. 21 anos, Solange, da onde você tirou isso? Olha, quem não sabe, eu aconselho ler este livro aqui, A Fonte da Juventude, de Peter Kelder. E aqui ele ensina a fazer os ritos tibetanos, que são rituais de rejuvenescimento, porque nós precisamos rejuvenescer de dentro para fora e não de fora para dentro, como os ocidentais acreditam. Então não é colocar um botox, fazer uma cirurgia plástica. Isso também, se você gosta, é válido, mas não adianta fazer tudo isso se você não rejuvenesce de dentro para fora. É algo que vem de dentro. E Peter Kelder nos explica, né, que pelos conhecimentos milenares nós temos os chakras, que são os nossos centros de força, e aos 21 anos eles começam a perder a sua força, eles começam a perder a vibração da cor que os envolve, né? A frequência deles começa a diminuir. E unindo aos nossos problemas do nosso dia a dia, como eu já expliquei lá atrás, né? As crenças emocionais, as crenças mentais, vão fazendo com que esses chakras, eles vão perdendo a velocidade e aí nós começamos a envelhecer, né? Então, fica a dica, tá? Pensando nisso, eu vou colocar aqui para as mulheres o seguinte, né? A partir de uma certa idade, a partir dos 21 anos, nós ainda estamos no auge da juventude, né? Mas nós vamos passar por vários processos. Nós vamos passar todo mês pelos processos de mudança hormonal causados pela menstruação. Então, algumas mulheres incham, depois elas emagrecem. Elas incham, depois elas emagrecem, né? Mulheres que têm uma dificuldade em manter o peso, então elas engordam, fazem dietas e depois emagrecem. As mulheres passam pelo processo da gestação, as mulheres passam pelo processo do parto. E assim, meninas, vamos tirar da cabeça isso, que parto normal deixa a mulher arrombada, que é tudo mentira. A mulher foi feita para isso, a vagina é elástica para que o bebê passe por ela, tá bom? Muito bem. Chega uma determinada idade, que o que acontece? A mulher, ela pode desenvolver um afrouxamento do assoalho pélvico, e esse afrouxamento do assoalho pélvico, ele não tem idade para acontecer, tá? Eu tenho alunas jovens de 30 e poucos anos que já passam por essa situação. E quais são os sintomas? O afrouxamento do assoalho pélvico, ele traz o escape da urina. Então você vai dar uma risadinha, opa, sai um xixi. Você vai tossir, opa, sai um xixi. Você vai se abaixar e levantar uma caixa pesada, opa, sai um xixi. E se isso não for olhado, esse escape, ele pode ficar contínuo, né? E você vai perdendo aquele xixi sem perceber. Quando você vê, a sua calcinha está toda molhada e você percebe que foi um escape de urina involuntário. Bom, o que acontece? Se você for ao médico, ele vai sugerir que você faça uma cirurgia. Mas o que eu digo para vocês? Experimente uma técnica não invasiva, tá? O que eu vou ensinar hoje para vocês pode ajudar e muito. Então hoje nós vamos falar sobre o início
da técnica do pompoarismo. Existem vários tipos de pompoarismo. Existe aquele pompoarismo que é ensinado e usado em consultórios de fisioterapia por fisioterapeutas pélvicos, né, que é a especialidade deles, onde eles vão usar bolinhas, pezinhos, e aqui nós vamos trabalhar apenas com a musculatura vaginal. E esses exercícios, aliados aos movimentos da dança do ventre, são verdadeiros bálsamos de cura, tá? Já vi muitas mulheres que reverteram totalmente o quadro delas. Saindo desta polaridade, indo para a polaridade oposta, eu tenho o vaginismo. O que é o vaginismo? Ao contrário do afrouxamento do assoalho pélvico, é a contração do canal vaginal. Algumas mulheres, elas contraem a tal ponto que fica impossível, tá, acontecer uma penetração, acontece ardência no local, dificulta até na hora de fazer o preventivo, né? Isso, o afrouxamento e a contração, é porque eu quero fazer? Não, é de forma involuntária, tá? Como vocês sabem, né, aqui no meu espaço, eu trabalho com a linguagem do corpo. E o que acontece com o afrouxamento do assoalho pélvico? Normalmente são mulheres que estão frustradas com a vida. Então elas não dão mais bola para nada. Eu cheguei na vida do jeito que eu cheguei. Isso, sabe, que frustração, esse casamento é uma frustração, a minha vida é uma frustração. Eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Eu trabalho numa profissão que eu detesto, e a pessoa, ela vai ficando depressiva e ela vai ficando, entre aspas, atirada. Sabe aquela pessoa que se atira no sofá e fica assistindo filme o dia inteiro? É a mulher que começa a desenvolver esse afrouxamento do assoalho pélvico, tá? Ao contrário, tá, do vaginismo, são mulheres que foram abusadas, traídas, enganadas, né? E quem acompanha os meus vídeos, eu venho falando muito dessa canalice masculina, né? Que eu pergunto assim, cara, vocês saíram de uma mulher, por que fazer isso com as mulheres? Por que enganar? Por que trair? Por que abandonar, né? Isso causa um trauma, né? Um trauma. E esse trauma repetido ao longo de muitos anos, a mulher, ela começa a perder a confiança no masculino e ela acredita que ela não vai mais querer atrair ninguém para a vida dela, que ela vai se fechar, né? Isso de forma inconsciente. E como tudo que nós pensamos, nós sentimos e nós manifestamos, isso acaba caindo no corpo físico de alguma forma, formando as tais das couraças, que nós desmanchamos tudo aqui na dança do ventre. Muito bem. Então agora nós vamos aprender o início da técnica. Então eu vou dizer para você sentar na pose do índio, né? Se você não consegue sentar na pose do índio, eu vou sugerir que você sente numa cadeira que tem um encosto, fique bem sentada. E nós vamos começar o primeiro exercício, tá? Quando você está com vontade de fazer xixi, que você vai ao banheiro e você quer segurar aquele xixi, ou você está na fila do banco e não tem como ir no banheiro e você está doida para ir no banheiro e você segura aquele xixi, você faz uma contração, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos contrair, segurar 3 tempos e soltar. Vamos experimentar, fazer 3 vezes, vamos lá, contrai, 1, 2 e 3, relaxa. Novamente, contrai, 1, 2, 3, relaxa. Novamente contrai e 1, 2 e 3, relaxa. Muito bem. Ao contrário do que eu vejo muitas jovens, né, que tomam o pompoarismo como uma técnica de modinha, ele não é somente a contração, principalmente se você tiver uma tendência ao vaginismo. O pompoarismo, ele é contrai, expulsa e relaxa, tá? Contrai, expulsa e relaxa. Essas são os três momentos do pompoarismo. Aqui, hoje, nós estamos fazendo apenas a contração e o relaxamento. Nós não estamos fazendo a expulsão. Isso eu vou explicar num outro vídeo, tá?
Então vamos lá. O que eu sugiro? Que você, nesta semana, faça 8 movimentos pela manhã, 8 à tarde e 8 à noite. Ao total vai dar 16 movimentos no dia, é pouquinho, mas eu sempre gosto de fazer coisas de forma homeopática, devagar e sempre, né? Não adianta eu falar, faça 50 contrações por dia, ninguém vai fazer. Então faz 8 de manhã, 8 de tarde e 8 à noite, tá? Então vamos fazer comigo essas 8 contrações, vamos lá, inspira, solta o ar e vamos lá, contrai e 1, 2, 3, soltou, novamente e 1, 2, 3, soltou, contrai, 1, 2, 3, soltou e 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 1, 2, 3, soltou. Quando você inicia essa técnica, talvez você vai falar assim para mim, mas Solange, eu não sinto nada. E eu vou dizer para você, continua, tá? Quando você está bem treinada, essa contração ela é tão intensa que você consegue senti-la por dentro do seu baixo ventre até a altura do umbigo, tá? Só que para isso precisa de treino. Então vamos treinar, meninas, vamos, tá? A fórmula é HAD. Hoje, amanhã, depois, tá bom? E, Solange, o que são esses haréns virtuais? Muitas meninas vêm aqui na aula de dança do ventre pedir essas questões ligadas ao pompoarismo e elas falam para mim o seguinte, eu quero treinar o pompoarismo porque eu quero conquistar aquele boy magia lá que eu vi eu costumo falar no cardápio humano, né, entre aspas, o Tinder e outros aplicativos de relacionamento, porque aquilo não passa de um cardápio humano. E eu falo assim, meninas, você precisa treinar o pompoarismo para você, para a sua saúde, para você chegar lá na frente e não estar com escape de urina, para você chegar lá na frente e estar com uma vida sexual ativa e maravilhosa, porque o pompoarismo, ele ajuda a lubrificar as paredes vaginais. Você que tem vaginismo, no contrai, na expulsão e no relaxamento, você vai perceber que a vida não é só ficar assim, tensa. Você vai perceber que tudo na vida precisa ter esse processo da pausa, do relaxamento, tá? E se você tem o vaginismo, você é uma pessoa muito rígida. Então, esse processo de contração e esse processo de relaxamento vai fazer com que você entenda, tá? Que você tem como relaxar, tá? Experimenta levantar o ombro assim, segura um pouco e depois solta. Olha como você percebe, né, a tensão toda que você guardou aqui e depois a forma como você soltou. Então eu digo assim para as meninas, hoje não está muito diferente de muitos e muitos anos atrás, onde os sultões, eles tinham os haréns, né? Você sabe como funcionavam os haréns? Os haréns, eles eram formados por mulheres gawazin, normalmente, que eram as ciganas, que ficavam ali pela rua, lendo mão, dançando, fazendo tatuagens. Passava lá um cavaleiro e raptava essa mulher e levava para o harém do sultão. Nesse harém, elas faziam de tudo, tá? Todos os tipos de serviço, limpavam, elas tinham uma vida horrorosa, não é isso que vocês pensam que elas ficavam lá se abanando com pluma de ganso o dia inteiro, não, porque não é, tá? E para que elas fossem escolhidas pelo sultão, elas tinham que se virar nos 30, então quem dançasse um pouquinho diferente, quem soubesse fazer um trejeito diferente, quem soubesse fazer algo que chamasse a atenção desse sultão, poderia ser a escolhida daquela noite. E quando a mulher era escolhida, ela recebia um banho dos deuses, com óleos essenciais, ela recebia roupas de seda, recebia um trato nos cabelos, ela se alimentava de forma correta, maravilhosa, trazia um prato dos deuses para ela
e ela ia ter uma noite com esse sultão. E se ela caísse nas graças dele, ele ia colocá-la como sua concubina preferida. E aí ela ia ter sim as regalias. Só que as concubinas naquela época, elas trabalhavam a serviço desse sultão para interesses políticos. Então, se ela fosse expert, se ela tivesse além do corpo, ela tivesse mente, ela iria conseguir muitas coisas e assim a sua sonhada liberdade, tá? Então, meninas, você conhece alguém que está nesses aplicativos de relacionamento que se assemelha a um sultão? Eu não conheço. No máximo, ele vai te pagar um cachorro quente na esquina e olhe lá. Então, existe um ditado: não jogue pérolas aos porcos, não jogue diamantes para as galinhas. Use a técnica do pompoarismo para você, para a sua saúde, para que você se realmente empodere, porque quando a mulher conhece o seu corpo, quando a mulher ela vai em busca do autoconhecimento, este é realmente o verdadeiro empoderamento feminino. E sim, use a técnica com aquele homem que merece, com aquele homem que te respeita, com aquele homem que gosta de andar ao seu lado, que te convida para sair, aquele homem que você tem uma conexão de alma. Muitas vezes você não consegue estar com aquele homem da forma como você gostaria, mas se você tiver a sorte grande de encontrar na sua vida um homem que você tem uma conexão de alma, que você pensa nele, ele pensa em você, mesmo estando distantes um do outro, que vocês tem essa química, né? É com esta pessoa que você vai usar a técnica do pompoarismo, tá? Ok? Espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade e treine esta semana. E qualquer coisa, coloque aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima. Os meus vídeos estão sendo postados no YouTube e eu gostaria de pedir que vocês entrassem no meu canal, que é Amada Amante Solange Entrebato, e se inscrevesse no canal, porque eu preciso ter 1000 inscritos para poder começar as lives no YouTube e poder começar a vender os meus cursos pelas plataformas. Um grande beijo e até a próxima!